Bolsa de Valores é conhecida como um dos investimentos mais lucrativos que oferece retorno em poucos meses. E para operar na Bolsa, é preciso muito conhecimento sobre o assunto, já que é um mercado extremamente organizado, onde são negociados ativos financeiros como ações de empresas, títulos públicos e fundos de investimento. No entanto, a Bolsa nem sempre funcionou da maneira que conhecemos hoje, começando suas operações com a negociação de frete de navios e especialmente produtos agrícolas. Vamos explorar nesse vídeo como esse icônico mercado financeiro teve seu início, destacando os eventos e personagens que moldaram seu desenvolvimento ao longo dos séculos. Na antiguidade, o cenário econômico era muito diferente do que conhecemos hoje. As civilizações antigas não possuíam as estruturas complexas e interligadas das economias modernas, mas ainda assim, elas desenvolviam noções de comércio e trocas de bens e serviços. A sociedade dividia seus negócios em uma economia agrícola, sendo a agricultura a base dos negócios. O comércio era realizado principalmente por meio de trocas diretas de bens. Os indivíduos trocavam mercadorias como alimentos, tecidos, metais, cerâmicas e outros produtos de acordo com suas necessidades e disponibilidades. Embora muitas civilizações antigas não tivessem moedas como as que conhecemos hoje, algumas delas desenvolveram sistemas monetários primitivos. Por exemplo, os babilônicos utilizavam grãos de cevada como unidade de conta e meio de pagamento, enquanto os egípcios utilizavam medidas como saco de trigo para equivalência de valor. Em algumas cidades, estados e centros urbanos, surgiram mercados e praças onde as pessoas se reuniam para realizar troca e transações comerciais. Esses locais também serviam como centros sociais e políticos, onde informações eram compartilhadas e decisões eram tomadas. Em civilizações maiores, como o Império Romano, havia uma economia mais complexa, com uma produção em grande escala, comércio a longa distância e a presença de moeda de metal, como o denário romano. Com base nesse sistema financeiro, os romanos desenvolveram rotas comerciais que se estendiam por longas distâncias e permitiam o intercâmbio de mercadorias com outras regiões, facilitando o comércio internacional em uma pequena escala. Mas, no geral, o cenário econômico na antiguidade era caracterizado por sua forma primitiva de comércio e intercâmbio, sem a complexidade estrutural das modernas bolsas de valores e sistemas financeiros. As bolsas medievais que surgiram em cidades como Bruges, na Bélgica, e Veneza, na Itália, representaram um marco significativo no desenvolvimento do comércio e das finanças na Europa durante a Idade Média. Essas bolsas foram centros comerciais financeiros importantes, onde mercadores e investidores se reuniam para conduzir negócios, realizar transações comerciais e financiar empreendimentos. A Bolsa de Bruges era uma instituição onde comerciantes locais e estrangeiros se encontravam para negociar mercadorias e trocar informações sobre os preços e tendências de mercado. A Bolsa também desempenhou um papel importante na negociação de títulos e empréstimos. A letra de crédito foi uma inovação financeira desenvolvida nessa época e facilitou as transações comerciais. Já a Bolsa de Veneza era um ponto crucial para o comércio de mercadorias, como seda, especiarias, metais preciosos e outros produtos exóticos. A Bolsa foi uma das principais a introduzir a prática de comprar e vender ações de empresas comerciais. As ações das empresas eram negociadas em um edifício que servia como centro de comércio para mercadores alemães em Veneza. O legado dessas bolsas medievais contribuiu para a evolução das bolsas de valores ao longo da história e sua importância no cenário financeiro global atual. O século XVII foi um período crucial na história da Holanda, também conhecido como República Holandesa ou Províncias Unidas dos Países Baixos. Durante esse século, o país passou por um notável crescimento econômico. As companhias das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais foram estabelecidas para explorar e monopolizar o comércio com o Extremo Oriente e as Américas. Essas companhias comerciais tornaram-se gigantes mercantis, impulsionando a economia holandesa. Porém, as viagens ao Oriente eram extremamente arriscadas e caras e requeriam um grande investimento de navios, tripulações e mercadorias. E com isso, foi criada a Bolsa de Amsterdã. Ela é considerada a primeira bolsa de valores do mundo, pois foi a primeira instituição financeira formalmente organizada para a negociação de ações e títulos. Com a criação da bolsa, permitiu a captação de fundos de investidores na Companhia das Índias Orientais, onde investidores receberam participações nos lucros das expedições. A divisão dos riscos e lucros
tornou a empresa atraente para os investidores e comerciantes. E aí começaram os primeiros negócios mobiliários no mundo. A tecnologia de comunicação no século XIX teve um impacto significativo na maneira como as negociações de ações eram conduzidas, revolucionando os mercados financeiros da época. Uma das primeiras tecnologias a revolucionar a comunicação durante o século XIX foi o telégrafo. O telégrafo permitiu a transmissão rápida de informações através de fios elétricos, possibilitando a comunicação instantânea entre cidades e até mesmo países. Isso permitiu notícias relevantes sobre empresas, eventos econômicos e políticos. O crescimento das ferrovias do século XIX também teve um impacto significativo na negociação de ações. As ferrovias tornaram-se mais fácil e rápido para os investidores viajarem entre as cidades e centros financeiros, promovendo o acesso às bolsas de valores e incentivando a participação de investidores de diferentes regiões. Isso resultou em um aumento na liquidez do mercado, pois mais investidores estavam dispostos a comprar e vender ações. As cotações de ações e informações sobre empresas eram publicadas em jornais, permitindo que os investidores acompanhassem o desempenho do mercado sem estar fisicamente presente nas bolsas. Isso ampliou a divulgação das informações financeiras e tornou o mercado mais acessível a uma audiência mais ampla. Essas mudanças fundamentais moldaram a forma como o mercado financeiro opera até os dias de hoje, com a tecnologia continuando a desempenhar um papel central na negociação de ações, entre outros ativos. Nos tempos modernos, as bolsas de valores globais experimentaram um período marcado por altos e baixos, impulsionado por eventos econômicos, políticos e sociais. Após a crise de 2008, muitas bolsas de valores continuaram a se recuperar da crise financeira. Os bancos centrais implementaram políticas de estímulos monetários para impulsionar a economia e os mercados acionários se beneficiaram desse cenário de juros. Sem contar que a partir de meados de 2012, as tensões comerciais e geopolíticas, especialmente entre os Estados Unidos e China, afetaram periodicamente os mercados. Já na segunda metade de 2015, foi marcada por um rally prolongado em muitos mercados acionários ao redor do mundo. Os principais índices de referência, como o S&P 500 nos Estados Unidos e o FTSE 100 no Reino Unido, alcançaram níveis recordes. E em 2020, a pandemia de Covid-19 desencadeou uma crise global sem precedentes. As bolsas de valores sofreram grandes quedas em março de 2020, com muitos índices registrando perdas significativas em um curto período de tempo. No entanto, com o lançamento de vacinas e medidas de estímulos econômicos, os mercados se recuperaram gradualmente. E no geral, a história da primeira bolsa de valores é um testemunho da busca incessante do ser humano por crescimento econômico e prosperidade, desde suas origens em Amsterdã até a sua disseminação global. As bolsas de valores tornaram-se um pilar central do sistema financeiro. E aí, você já sabia da história da Bolsa de Valores e como ela é tão importante para a nossa economia? Deixe nos comentários, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima.